O que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma palavra que, para onde nós estamos indo? Para onde você está indo? No meio de tanta confusão que nós estamos vivendo, a incerteza ela sempre nos alcança, ela sempre bate. Então, para onde que nós estamos indo? Para onde você está indo? Qual é o seu alvo? Isso é uma série de ministrações no Metanoia, essa é a 01, né, hashtag 01, para que você possa estar acompanhando. A gente vai estar ao longo da semana, no sábado e nas quartas-feiras, quando a gente estiver com vocês, a gente vai estar compartilhando e ministrando sobre essas palavras, sobre metanoia. Então, o primeiro ponto que eu quero é, para onde nós estamos indo? Durante a nossa vida, nós fazemos diversos alvos, diversos planos, projetamos, planos alcançáveis e não alcançáveis na nossa vida. E por isso, apenas, ou planos que a gente deseja somente pelo ego. Por que eu quero ter um carro? Porque eu preciso realmente ou para que eu possa ser aceito no meio de alguém, ou no meio de uma sociedade, ou no meio de amigos? Para que eu quero ter uma casa muito grande? Para mostrar para as outras pessoas que eu consegui? Por que eu quero ir para ter um determinado tipo de trabalho? Para mostrar para os meus pais que eu consegui vencer e alcançar aquilo? Às vezes a gente se frustra no meio do caminho, porque nós desejamos algo ou projetamos algo simplesmente para agradar a pessoas ou entrar na roda dessas pessoas. E às vezes nos frustramos nessa caminhada, porque não é isso que Deus tem preparado para nós. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que você tem que focar naquilo que você quer. Determine alvos alcançáveis, lute por ele, persevere, porque eu sei, com certeza você vai conseguir. Tá? Então hoje, você pode estar vivendo os alvos que você colocou há um tempo atrás, ou não colocou nenhum alvo, não está vivendo nada daquilo que você queria, porque você não planejou, apenas deixou a vida me levar. Você simplesmente deixou as coisas irem acontecendo. E isso é a falta de planejamento. E isso nós vamos ver aqui dentro da palavra, aquilo que o próprio apóstolo Paulo nos ensina como planejar, como determinar as coisas, como determinar um alvo para que a gente possa alcançar no fim. Porque, como a palavra fala, mais importante é o final das coisas do que o começo delas. Então nós vamos aqui aprender e compartilhar aquilo que Deus tem para falar para o seu coração, determinando alvos. Alvos aqueles que nós vamos alcançar, alvos aquilo que nós vamos chegar, para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Então, muitos fazem planos. Quando éramos jovens, você fez planos. Os planos eu tenho o plano de estudar na melhor faculdade. Eu tenho planos de constituir uma família. Eu tenho planos de simplesmente ter um emprego bem-sucedido, ter um emprego muito bom. Eu tenho planos na minha vida. Quantos planos nós fizemos? Quantos planejamentos? Eu tenho um alvo a alcançar. Eu tenho um alvo de quando eu terminar os meus estudos, eu quero ser isso. Quando terminar os meus estudos e começar a trabalhar, eu tenho o alvo de constituir uma família. Então todos nós temos alvos. Todos nós determinamos alvos na nossa vida. Pelo menos deveria ser alvos aqueles que nos fazem avançar. Aqueles que nos determinam onde nós vamos chegar. Então hoje eu quero compartilhar com vocês. Quantos desses planos conseguimos concretizar na nossa vida? Quantos planos você conseguiu concretizar daqueles que você fez quando você era novo? Ou quando simplesmente você começou a projetar aquilo que você queria da sua vida? Quantos planos desses, quantos alvos que você colocou, você conseguiu alcançar? Isso é uma pergunta muito interessante, porque às vezes nós não projetamos ou projetamos algo, mas não conseguimos vivê-lo porque desistimos na beira do caminho. No meio do caminho a gente para e acha que simplesmente nós não vamos conseguir aquilo que determinamos. Alvos às vezes fáceis, simples, mas que a gente quer que aconteça naquela hora, daquele jeito. Alguns já conseguiram isso tudo, né? Esses projetos, os alvos, ele já conseguiu alcançar. Mano, às vezes você já conseguiu alcançar esse projeto, o alvo que você tinha para a sua vida. Mas ainda tem um vazio dentro de você, algo que falta ser preenchido, algo que você não está satisfeito literalmente com aquilo que você está vivendo hoje. Mas será que vai desistir porque você não alcançou? Vai desistir porque você parece que não está conseguindo avançar para aquilo que você determinou, para aquilo que Deus já determinou para a sua vida? Não, nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Lembre-se que a gente está falando sobre para onde você está indo. Para que lugar você está indo.
É muito importante você saber onde você veio, onde você está e o caminho que você vai, o alvo que você pode percorrer, o alvo que você tem que percorrer durante essa caminhada, durante a sua vida. Porque senão fica insignificante. Nós não temos alvos, apenas vivemos, como diz a música de Martim, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Por quê? Eu sou levado não por aquilo que eu acredito, não por metas que eu estabeleci, mas pela vida. Deixa ela me conduzir para onde eu preciso ir, onde tem que me levar. E às vezes nós nos frustramos no meio do caminho. No percorrer dessa caminhada, nós nos frustramos. E aí, muitas vezes, nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós por falta de determinação e por falta de estabelecer alvos. Alvos. Todo mundo tem alvo na nossa vida, todo mundo. Você tem alvo na sua vida. Você tem alvos que você pode alcançar ou que você já alcançou. Então é isso que a gente vai ter que começar a compartilhar. Passos para que você possa viver e alcançar esses alvos diretamente na sua vida. O primeiro, nós vamos entrar, não se acomode com ele. Eu quero que você entenda uma coisa. Ter alvos na nossa vida não define muito quem somos e onde queremos chegar. Alvos, ele define muito na nossa vida de quem somos e onde nós queremos chegar. Onde você quer chegar. Então, o texto que eu quero compartilhar com você para que você possa ter essa compreensão está em Filipenses 13, tá? Filipenses 3, 13 e 14. Mas enfoque nesse. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então você tem que determinar alvos. Aqui nós vemos que alvos são importantes. Nós vamos ver aqui que Paulo ele estabelece alvos, ele quer. Qual é o alvo de Paulo? Ele disse, um fim, eu quero ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele desejava chegar no seu final e receber o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, por que você faz isso? Qual é o seu alvo? Quais são os alvos que você estabeleceu hoje? O que é alvo para você? Isso é que nós temos que determinar na nossa vida. Quais são os alvos que eu preciso alcançar? Quais são os alvos onde meus olhos estão focados? Onde os meus olhos estão fixos? Onde é que eu posso olhar e ver que eu posso chegar lá, mesmo que eu não acredite às vezes, mesmo que pareça impossível? Crie foco, crie alvo, determinação. Você consegue. O próprio apóstolo Paulo, nós vemos aqui, achamos que ele simplesmente era um cara que não passou por dificuldade alguma. Pelo contrário, para ele construir e chegar ao alvo, ele passou por diversos tipos de perseguição, tribulações, problemas, aflições. Então nós temos que determinar, ele determinou um alvo, eu quero encontrar com Cristo, eu quero viver aquilo que Cristo tem para mim, eu rejeito tudo que ele ficou para trás, mas eu avanço para o alvo que está em Cristo Jesus. Esse é o meu ponto, esse é o alvo. E o que você está fazendo hoje para alcançar esse alvo? O que você está fazendo para alcançá-lo? Quais são as metas, quais são os esforços, o sacrifício que você está fazendo para alcançar esse alvo que você mesmo colocou? Às vezes queremos, veja só, alvos simples, como a gente mora aqui na Inglaterra, moramos aqui há 10 anos e conhecemos várias pessoas que elas colocam alvo. Eu vou até determinado tempo aprender essa língua. E moram aqui há 10 anos e não aprenderam ainda. Ou eu vou tirar a minha carteira de motorista, mas simplesmente ela deixa para amanhã. Na verdade chama-se procrastinação. Eu deixo tudo para amanhã, eu faço amanhã, eu vejo amanhã. Mas ela não terminou um alvo, ela não determinou um alvo daquilo que ela quer. Determine um alvo daquilo que você quer. Onde você quer chegar, o que você quer fazer. Determine metas. Olha, em curto prazo eu quero chegar aqui. Em médio prazo eu quero chegar aqui. Em longo prazo eu quero chegar aqui. Dentro da presença de Deus, estabelecendo alvos que possa ser glorificado o nome de Deus também. Então, alvos alcançáveis. Vou dar um exemplo para você. Nós temos alvos na nossa vida e às vezes são mudados pelas circunstâncias. Pelos fatos aqueles que nos rodeiam. Eu estava essa semana conversando com a minha filha, eu estou falando porque eu falei para ela que ia dar esse exemplo, e ela tem um alvo, ela tem um foco. Eu quero ser médico. Eu quero ser doutora, eu vou estudar, vou para a universidade fazer medicina. Eu disse, bênção filha, muito bom. E ela, depois que a gente começou a conversar, ela disse, não pai, mas se for muito difícil eu vou querer ser professora. Uma coisa nada a ver com a outra. Mas por quê? Porque às vezes no nosso caminho, na nossa vida,
a gente estabelece metas que parecem para nós serem inalcançáveis. Então, como nós achamos que não vamos conseguir, estabelecemos metas ao qual achamos que é mais fácil. Então, assim, se não der certo isso, eu tenho uma segunda opção. Irmão, deixa eu falar para você. Ei, foca naquilo que você acredita, naquilo que você quer, determinou no teu coração. É isso que vai mover o teu andar, o teu caminhar, a tua vida, o que você vai sacrificar para chegar e alcançar onde você quer. Você tem que esforçar, fazer isso de maneira que seja uma determinação na sua vida, seja um foco na sua vida. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, crie um foco e não deixe que as outras coisas do lado de fora influenciem a sua decisão, o seu alvo. Você não pode deixar que aquilo que você determinou, aquilo que você estabeleceu como alvo, como meta, seja apagado ou que você possa colocar uma opção em cima porque acha que é muito difícil. Não, avança. Creia, acredite, determine, eu posso, eu consigo, naquele que me fortalece. Você não está sozinho, Cristo está com você, Ele se move com você, vive em você e Ele te fortalece a cada dia para que você possa chegar a esse final, como Paulo falou, ao alvo que está em Cristo Jesus. Nós vemos que muitas vezes olhamos para Paulo no auge do seu ministério e nós não levamos em consideração tudo o que ele passou para chegar onde ele chegou. Só conseguimos às vezes olhar para as vitórias das pessoas, mas não conseguimos enxergar o percurso que ele percorreu, aquilo que ele fez para chegar onde ele chegou. Eu encontro com muitas pessoas que dizem, cara, eu quero ser igual ao apóstolo Paulo. Mas você pode ser igual ao apóstolo Paulo, você pode ser igual a Cristo ou melhor do que ele, porque ele fala assim, se creres em mim, farás coisas ainda maiores do que aquilo que eu fiz. Mas será que você está disposto a sacrificar aquilo que eles sacrificaram para viver aquilo que eles viveram? Essa é a grande questão. Não esqueça, nós estamos falando de para onde eu estou indo. Você está indo para o alvo que você estabeleceu ou você está sendo levado pela vida porque você não criou metas nem alvo nenhum? Essa é a grande questão. Isso é aquilo que a gente pode determinar. Aí olhamos para Paulo e vemos que olhou para trás e não vemos que ele percorreu as aflições, as tribulações, mesmo a gente começa a olhar para ele e vermos somente que Paulo conseguiu. A Bíblia nos mostra a trajetória de Paulo. Náufrago, preso, caluniado, perseguido, mas ele tinha um foco, uma determinação. E eu pergunto, por que você não está vivendo hoje aquilo que você determinou para a sua vida? Os alvos que tem para você. Vamos caminhar. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é: não se acomode. Vemos que Paulo ele não se acomodou porque não está dando certo e parece que não vai conseguir, não significa que você não vai chegar lá. Não significa que as coisas não estão acontecendo. Lembre-se sempre, todo atleta, antes de receber a medalha, antes de fazer a corrida, de apenas 5 segundos. 5 segundos apenas. Qual é o tempo de preparação dele? Mas ele tinha um alvo, ele tinha um foco, ele tinha uma determinação, ele não se acomodou. Ele sabia que ele podia ser o melhor. Ele podia saber que ele era o cara mais rápido que tinha na Terra. Mas ele não deixou de treinar, ele não deixou de abdicar de certas coisas, ele não se acomodou no sofá sabendo que ele era o melhor. Lembra daqueles desenhos que a gente assistia, que era a disputa da tartaruga com a lebre, a disputa deles, e aí o que a lebre fazia? Como eu sou muito rápido, eu vou deixar vou deixar a tartaruga ir lá na frente. Vou deixar ela ir embora, porque a qualquer hora que eu quiser, eu posso correr muito mais rápido e ultrapassar ela. Mas ele está esquecendo que os obstáculos da nossa vida podem nos impedir se não houver treinamento, disciplina, foco, determinação, perseverança, treinamento. Se não houver isso tudo, nós não conseguimos alcançar o alvo. Então esses homens como atletas, eles passam a vida treinando para às vezes somente demonstrar o treinamento em 5 segundos. Ou um salto, ou em um jogo.
passam a vida inteira, mas eles têm um alvo. Eu quero ser o melhor aqui. Eu quero chegar, eu quero receber a medalha, eu quero chegar ao final. Então ele determinou um alvo na vida dele. E o que eu pergunto para você hoje, quais são os alvos que você determinou? Quais são os alvos que você já alcançou? Ou aquilo que você já determinou e ainda vai correndo para que possa alcançar? Não desista dos seus sonhos, não desista dos alvos nem dos projetos, porque parecem que são difíceis. Às vezes você não está conseguindo ver, apenas não se acomode. Apenas não se acomode nisso. Entenda, você não sofre para alcançar o alvo, você faz sacrifício. Se você estiver sofrendo para alcançar, pode ter certeza que isso não é bênção. Você faz sacrifícios, você sacrifica suas vontades, sacrifica às vezes vamos supor, o caso do atleta, de comer um churrasco, de sair com os amigos. Por quê? Porque ele tem um foco, ele determinou que ele precisa treinar. E às vezes nós temos que ter foco, determinar. Eu fiz uma coisa aqui com a minha filha, a gente tem um horário. De tal a tal hora nós temos o período de oração, no tal a tal hora nós temos o período da nossa leitura, né, de livros. Tal a tal hora a gente tem o período de lazer, o almoço, então determinamos alvo. Para quê? Para que a gente possa crescer e se disciplinar na nossa vida. Então é isso que é um dos pontos. Primeiro, não se acomode. O segundo, liberte-se do passado. Liberte-se totalmente do passado. Olha o que Paulo fala. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Deixem para trás, ele esqueceu. Por quê? Porque se você estiver focado, manter a sua mente naquilo que aconteceu com você lá atrás, possivelmente vai potencializar o seu fracasso no futuro. Por quê? Você está tão ligado nas coisas que aconteceram lá atrás que você não consegue avançar. Normalmente, pessoas não conseguem andar para frente justamente por isso, porque não esqueceram o passado. Elas ainda estão presas nas coisas do passado. Imagina, a mulher de Ló, o que aconteceu com ela? Ela olhou para trás, virou estátua e ela não conseguiu nem sair, nem avançar. Às vezes estamos olhando tanto para trás que ficamos estagnados no mesmo lugar. A gente não consegue nem avançar, nem sair do lugar, nem avançar para aquilo que Deus tem para nós. O nosso passado tem que ser deixado lá atrás. O nosso passado, as feridas que nos causaram, isso não pode trazer uma deficiência para que a gente possa ir avançar. Não, o que é que a gente tem que fazer com aquilo que fizeram conosco? No que importa não é o que fizeram conosco, é como nós vamos reagir ao que fizeram conosco. Será que nós vamos ficar todos magoadinhos e dodói? Ou será que vamos tirar um ensinamento, uma lição para que a gente possa avançar dia após dia, ano após ano, vencendo tudo aquilo que Deus tem para nós? Ou a gente vai ficar se lamentando porque eu deveria ter feito o que fizeram comigo, o que me deixaram fazer, e não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, olha que Paulo está falando, liberte-se do passado, avança, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Aqueles que vivem remoendo o passado não têm visão para o futuro, porque ele só está olhando para trás. Aquilo que aconteceu feriu, magoou, machucou. Mas olha, deixa eu falar uma coisa. Nessa ferida tem que estar cicatrizado. Você olha e diz, aqui eu aprendi. Aqui me tirei um ensinamento, aqui me trouxe maturidade. Agora é tempo de eu avançar, porque tem pessoas que estão sofrendo o mesmo que eu sofri lá atrás, eu posso ajudar elas só lá na frente. Então não fique parado. Libere o seu coração. Irmão, seja qual for o seu passado. Talvez você, aparentemente, até nos dias atuais, está melhor do que o que você estava antes. Aparentemente. Você olha assim, cara, eu vim do Brasil e lá eu estava muito melhor do que eu estou aqui. Mas existe um alvo, você está aqui por um propósito. Você está aqui por causa de um alvo. Então você tem que se libertar daquilo que você estava lá atrás. Você poderia ter uma vida até melhor lá atrás, mas você decidiu mudar a vida. E você decidiu escolher outro caminho. Você decidiu escolher outro país para viver. Então, aquilo que sai da nossa boca tem que ser profecia para abençoar o lugar onde nós estamos. Não adianta, lá atrás era muito bom. Das duas, uma, você volta para viver no passado. Ou você ressignifica aquilo que você está vivendo e vive melhor ainda aquilo que você vivia lá atrás hoje. A decisão é sua, a decisão é que você tem que avançar. Avança para o alvo, determina aquilo que você quer. Nós temos que... você não tem pacto com o passado. Determina o teu futuro. Determina aquilo que você quer, aonde você quer alcançar, o que você quer fazer. Isso que é importante para nós. O Evangelho
É maravilhoso. E pessoas são magoadas dentro da própria igreja. Pessoas são caluniadas, pessoas são deixadas de lado, pessoas são desprezadas, ou pessoas podem ser feridas. E aí, depende do que você entende. Depende do que você quer. Vai ficar como um coitado, ou você vai ressignificar tudo e dizer assim, cara, tudo aquilo que fizeram comigo, eu vou transformar aquilo em maturidade e vou avançar. Eu vou avançar para aquilo que Jesus me chamou para fazer. Eu vou avançar no meu propósito de vida. Eu vou avançar porque eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Creia, acredite nisso. Avance para o alvo. Ei, esquece as coisas que ficaram para trás, não adianta mais. A dor não é o fim, não é o fundo do poço, mas é o início de algo novo para a sua vida. Entenda isso, grave no seu coração. A dor não é o fundo do poço, mas o início de algo novo. É algo novo que Deus tem para você. Não devemos, fugir das dores. Você não deve fugir das dores, mas sim aprender com elas. Quantas vezes você já sofreu? Quantas vezes você já se decepcionou? E por causa disso você não se relaciona com pessoas? Por causa das suas decepções, você não trabalha mais em determinada área. Por causa de decepções, você não frequenta mais a igreja. Por causa de decepções com o homem, você não acredita mais numa liderança, não acredita mais num pastor, você não acredita mais em nada por causa das decepções que você teve. As dores que te causaram, elas não podem te parar. Veja lá, o que eu falei? A dor não é o fundo do poço, mas o início de algo novo, de uma oportunidade de você recomeçar. Pensa nisso. Para onde você está indo? A palavra de hoje é: para onde estou indo? Porque se você ficar acomodado, você não consegue avançar. Se você ficar preso às coisas do passado, você não consegue viver e preparar aquilo que Deus tem para você no futuro, nem o que você projetou para o amanhã. Apesar que as pessoas falam, amanhã o Deus pertence, mas se você plantar hoje, com certeza você vai colher aquilo que você plantou. Seja bem ou seja mal. Amém? Então, uma frase bem interessante que eu anotei aqui, que eu quero compartilhar com vocês, do C.S. Lewis, ele fala assim, você nunca é tão velho para ter uma nova meta ou sonhar um sonho novo. Às vezes pessoas acham assim, eu não posso mudar de país, eu não posso mudar de emprego, eu não posso fazer isso porque eu sou velho demais. Você não é velho demais para ter uma nova meta ou sonhar um sonho novo. Acredite em você. Acredite em você. Conheça-se a si mesmo, quando fala Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Qual é o alvo que você pode alcançar? O que você tem que determinar? Quais são as estratégias que você tem que fazer? O que eu preciso fazer para alcançar o alvo que eu estabeleci? O que eu preciso fazer para determinar o alvo, aquilo que eu quero alcançar? Creia nisso, acredite nisso, não desista. Não desista por nada. Então, vamos para o terceiro ponto. Ande para frente. E veja, primeiro, você não pode se acomodar. O segundo, você tem que liberar o seu passado. Liberta-se do passado. E o terceiro, agora vamos andar para frente. Paulo fala assim, avançando para as coisas que estão diante de mim. Avançando para aquilo que está diante de você. Às vezes você se prepara, depois que você esquece o passado. Paulo diz assim, que avança para as coisas que estão diante dele. Deus coloca diante de você. Colocou uma igreja nova, colocou amigos novos, colocou trabalho novo, colocou pessoas novas, país novo, para que você possa viver adiante. Viva à frente, viva aquilo que Deus tem para você. Não desista, não pense que você não consegue. Não pense que eu não consigo andar para frente. Sabe por quê? Às vezes você está ligado às coisas do passado, isso está te prendendo. Então hoje eu estou te falando, desprenda, liberta das coisas do passado e começa a viver o sobrenatural de Deus, aquilo que tem para frente. Às vezes você tem que ir para um lugar novo, para uma igreja nova, para um país novo, às vezes para um emprego novo, onde lá você vai conhecer pessoas que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar e você vai ajudar ela a passar por situações que te prenderam no passado. É hora de avançar. Avançando para o alvo. Esse é o alvo. O alvo, a meta estabelecida por você. A meta estabelecida para que Deus colocou no teu coração para que você possa seguir, guiado pelo Espírito Santo. Não fora dos seus caminhos, não fora da sua vontade, mas alvos ao qual Deus preparou para mim e para você.
alvos a que Deus tem para que você possa ser edificado, alcançado, usado, totalmente usado por Deus onde você estiver. Creia nisso. Você pode tomar uma água aqui. Você pode avançar cada vez mais. O quarto ponto. Prossiga, siga em frente e continue. Existe uma grande diferença entre simplesmente você andar para frente. Você tem que prosseguir, seguir em frente e continuar em frente. Porque às vezes damos passos e achamos assim, pronto, chegou o meu limite, eu não consigo mais fazer nada. Não. O que é persistir, prosseguir é perseverar. Perseverar. De dia, de noite, no treinamento, sabe? Você buscar mais. Meu irmão, a vida não é fácil. E todo mundo sabe. Perseverar, acreditar, ter a fé inabalável, isso é construído dia a dia. A nossa vida não é fácil. Seus projetos poderão ser bem sucedidos, mas você terá provas no meio do caminho. Vemos o próprio apóstolo Paulo. Ele teve diversas dificuldades para cumprir a sua carreira, para chegar ao alvo. Ele teve diversas dificuldades, mas ele tinha um foco. Mesmo que me prendam, eu tenho um alvo. Mesmo que o barco naufrague, eu tenho um alvo. Mesmo que eles me caluneiem, eu tenho um alvo. Mesmo que eles me persigam, eu tenho um alvo. E sabe o que é mais importante? É que quando você determina um alvo, cada lugar que você vai passando, você vai estabelecendo fé, perseverança e alvo na vida das pessoas, porque você acredita tanto naquilo que você está fazendo, acredita com tanta força naquilo que você está vivendo, que pessoas começam a acreditar nisso também. Acredita tanto, Paulo acreditava tanto no poder que Deus usava ele, no amor que ele tinha, na perseverança, na fé, naquilo que Deus chamou ele para fazer, que pessoas olhavam para ele e diziam assim, cara, eu vou te seguir, eu vou estar contigo, eu vou te ajudar, porque eu também quero estabelecer alvos que Cristo esteja nele. Então, prosseguir é perseverar. Nesse caminho, nesse momento, estamos avançando em todos os, sabe, com todo o ânimo para aquilo que nós já determinamos, para alcançar o alvo. E aí, algumas vezes nos deparamos com algumas barreiras. Uma decepção, talvez isso tenha acontecido mesmo com Paulo. Pensa que ele também não sentiu? Mas ele não parou. Essa é a grande diferença. Todo mundo pode um dia chegar e dizer, cara, tá difícil para mim. Não tá fácil eu conseguir continuar avançando. Parece que as coisas não estão rompendo, parece que nada está acontecendo, mas você não pode desistir. Você determinou um alvo. Creia, acredite que você vai chegar nele. Creia, acredite que você pode fazer, porque Cristo é contigo no caminho inteiro, até o fim. Até você terminar a sua carreira, Cristo é contigo. Não desista, não desista. E por isso que ele fala que ele prossegue para o alvo. E o que Paulo está dizendo aqui? Ó? Eu prossigo, eu sigo em frente, eu continuo prosseguindo para o alvo. Prossiga para o alvo. Não desista no meio do caminho. Não aborte a missão. Continue em frente, perseverando, crendo, acreditando, declarando que você consegue, que Deus é contigo, que os alvos vão ser alcançáveis. Aí você está aqui nesse país dizendo assim, poxa, eu não consigo nada. Muita gente que vem para aqui, muda para aqui, mas a mente dela, a mentalidade dela continua com mentalidade de derrotado. Eu não consigo alcançar alguns alvos. Ei, você já está aqui, era um alvo que você estabeleceu. Era um alvo que você determinou na sua vida, estar aqui nesse lugar, nesse país, e você está aqui hoje. Agora, o que você vai fazer com o que você tem hoje, aquilo que você determinou para o futuro? Porque se você só determinou vir até aqui, você já cumpriu. Agora, daqui para frente, o que você vai fazer? Daqui para frente, o que você vai viver? Daqui para frente, o que você está fazendo para que o teu futuro seja diferente? Para que as mágoas do teu passado te ressignifiquem e façam você avançar com força, com perseverança e com fé. Mais forte do que você estava lá atrás. Né? Eu escutei uma frase assim, ó, eu não quero andar para trás nem para pegar impulso. Olha para trás somente para dizer assim, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, meu alvo é Cristo. Meu alvo é esse aqui, ó. Tudo que eu faço é baseado naquilo que Jesus me chamou para fazer. E a gente começa a viver os projetos de Deus, os planos de Deus. Veja, um homem que foi perseguido, um homem que teve diversas dificuldades, diversas situações ele passou, mas ele não desistiu do seu propósito, avanço para o alvo que é Cristo Jesus. Eu não sei quais são os seus alvos hoje, mas vou te dar uma dica, ó. Todos os teus alvos, coloca Cristo nele.
Coloca Cristo para ser o centro e Ele te ajuda a chegar no final disso tudo. Ele te ajuda a chegar no final de todas as coisas. Então vamos avançar. Só alcança um alvo quem tem um alvo. Só alcança um alvo quem tem um alvo. Você tem um alvo? Essa é uma pergunta para você. Você tem um alvo? Qual é esse alvo? Ou quais são esses alvos que você colocou? Eu quero daqui a tanto tempo mudar daqui. Daqui a tanto tempo eu quero estar em determinado lugar. Daqui a tanto tempo eu quero fazer um doutorado. Daqui a tanto tempo eu quero um emprego novo. Daqui a tanto tempo eu quero isso. Mas para que você quer? Como eu falei lá no princípio, não queira algo para simplesmente você ser aceito no meio das pessoas. Queira algo que vai trazer um projeto de vida para você e edificar o reino e pessoas também. Porque aquilo que nós fazemos hoje não é só para mim. Não faço só para mim, mas eu faço para que pessoas também possam receber. O que a gente está compartilhando aqui hoje, eu poderia simplesmente ficar comigo aqui e ficar para mim, porque essa palavra falou comigo. Mas o que a gente faz? Nós passamos para que você possa receber e ser alcançado por essa palavra. Ser alcançado por essa palavra para que a sua vida possa mudar, que você possa estabelecer alvos e que você possa saber para onde você está indo, para onde você está caminhando. Ok? Se você não tem alvo, não tem como alcançar. Deixa eu só explicar bem melhor. Como você vai chegar a uma meta sem decidir qual será essa meta? Eu quero chegar a determinado lugar, mas eu não sei como fazer. Eu preciso aprender como fazer. Quem pode me ajudar? Quem pode me ensinar? Quais são as ferramentas que eu preciso para chegar nesse lugar? Imagina, Paulo um dia ia passando, ia fazendo relacionamentos e conexões para que aquilo que ele tinha que estabelecer pudesse ser estabelecido naqueles lugares. E ele dizia que a Bíblia falava que ele ia, em cada cidade que ele passava, ele estabelecia um ministério. Não liderança ainda, mas só ministério. Estabelecia a igreja e seguia, estabelecia a igreja, seguia, estabelecia a igreja, seguia. Depois ele voltava em cada uma delas e estabelecia a base bíblica, cada liderança. Alvo, ele tinha um alvo. Eu não vou só abrir uma igreja, eu vou edificar o reino dos céus. Eu vou trazer homens cheios do Espírito Santo. Eu vou trazer homens convictos de que Jesus é o Senhor. Vou trazer homens convictos de que Ele podem mudar o destino de várias pessoas, podem mudar o mundo, podem mudar essa nação. Eu vou colocar pessoas que acreditam nisso. Então ele ia estabelecendo. Esse era o alvo dele. O alvo de espalhar o Evangelho. Foi o homem que andou, não conheceu Jesus face a face, mas fez muito mais. O que ele está dizendo para você hoje? Eu não conheço Jesus face a face, mas você pode fazer ainda coisas maiores. Estabeleça alvos na sua vida. Eu não consigo pregar, eu não consigo falar em público, eu não consigo fazer uma live, mas, poxa, estabelece alvo. Começa por pouco, mas faz. Faz 1 minuto, faz 2, faz 3. Deixa Deus usar você. Alvos alcançáveis na sua vida. Algo que você possa determinar. E como você vai chegar a essas metas? Qual será o objetivo da sua caminhada? E tendo o alvo certo, um objetivo específico, você vai andar em linha reta e quando menos esperar, pode ter a certeza que já chegou no lugar. Quando você menos espera, porque você está tão focado que você esqueceu daquilo que estava do lado, às vezes te impedindo, vozes, situações, lugares, e você determinou chegar lá naquele lugar, que você quando chega, você diz, cara, eu cheguei aqui. É a mesma alegria de um corredor que recebe uma medalha no seu peito. Imagina, ele recebe aquela medalha e diz, cara, valeu a pena o meu sacrifício, não valeu a pena, abdicar de algo, valeu a pena eu me sacrificar, deixar de estar em determinados lugares, fazer determinadas coisas, porque agora eu estou colhendo o resultado daquilo que eu determinei como alvo na minha vida. Às vezes você quer alcançar os teus estudos, você quer terminar, você quer ter uma profissão, mas aí você estabelece metas e você não alcança.
vai deixando de fazer, mas olha, que alegria é quando você estabelece algo, que quando você chega lá e você, numa formatura, que você chega no fim e diz, cara, eu cheguei até aqui, eu consegui vencer a preguiça, eu consegui vencer a procrastinação, eu consegui vencer aquilo que me impedia, eu consegui vencer até os meus pensamentos negativos, dizendo que eu não conseguiria avançar, por causa das coisas do passado que eu estava preso, eu não conseguiria. Mas olha, eu estou aqui e eu alcancei o alvo, eu determinei, eu alcancei, terminei aquilo e agora eu tenho aquilo, o prêmio ao qual o meu sacrifício valeu a pena. O sacrifício. Eu conheço pessoas que elas sacrificaram muito da sua vida para comprar uma casa aqui. Deixavam de sair, deixavam de se divertir, deixavam de estar em determinados lugares, ir de férias, né, como qualquer outra pessoa aqui, vai de férias, passa uma semana em lugares maravilhosos. Mas hoje, ele olha para dentro da casa dele e diz assim, ó, valeu a pena eu abdicar de tudo aquilo. Valeu a pena o sofrimento, valeu a pena, porque hoje, olha aqui o prêmio. Foi aquilo que ele determinou, não para mostrar para os outros, não para ser aceito, mas aquilo que ele determinou no coração dele. Agora, quando chegar ali, ele tem alvos mais alcançáveis à frente. Então, determine alvos. Determine. O último para a gente chegar é justamente esse, chegar ao prêmio. E ele fala, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Chegar no final. Ganhar o prêmio. Todos nós, todos os nossos alvos têm um propósito. E não é só como o de Paulo. Todos os alvos que estabelecemos e para que nós possamos desfrutar de cada um deles, da jornada percorrida, e o nosso prêmio sempre está vinculado ao nosso chamado de Cristo Jesus. Olha só, você percorreu toda uma jornada, percorreu com sacrifício, com abdicar de algumas coisas, e quando você chega no fim, imagina só, Paulo fala, declara no final, eu alcancei. Chegou no final, ele fala o quê? Ó, guardei a minha fé, percorri a carreira, guardei a espada, acabou. Agora eu percorri tudo aquilo que eu precisava percorrer. Eu fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer. Eu abdiquei de tudo aquilo que eu tinha que abdicar. Imagina um homem, sabe, que podia ganhar muito dinheiro, ou um homem que era muito respeitado. Ele abdicou de tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele tinha vivido lá atrás, para viver algo novo, para viver o sonho de Deus para a vida dele. O chamado de Deus para a vida dele. Ei, eu vou te perguntar hoje, o que você está disposto a sacrificar para alcançar o alvo que está em Cristo Jesus para a sua vida? O que você está disposto a abdicar? O que você está disposto a sacrificar com as suas metas, os seus alvos ao qual Cristo vai se beneficiar daquilo que você tem? Aquilo que você conquistar no final. Nós estamos falando aqui somente não da vida espiritual, ao qual o nosso prêmio é morar no céu, estar com Cristo Jesus, fazer todo o nosso percurso, o propósito ao qual Ele nos chamou. Mas e na nossa vida hoje aqui? Se aquilo que nós fazemos, se aquilo que nós temos não se reverter para que a obra do Senhor seja feita e pessoas sejam alcançadas, o que eu vou, quando eu terminar isso tudo, o que eu fiz? Constituir família. E aí? E a minha família? Então determine. O melhor de tudo não é o princípio, mas é o final das coisas. É o final daquilo que você pode viver. Então, o seu trabalho de sonho tem que ser para a obra de Cristo. A sua família tem que ser para a obra de Cristo. O seu aprendizado tem que ser para a obra de Cristo. Tudo aquilo. Por isso que a Bíblia diz sempre que o fim é melhor do que o começo. O fim de tudo é melhor do que o começo. Então hoje, eu quero que você entenda, crie foco, determine, coloque alvos na sua vida, para que você possa viver esses alvos, para que você possa viver o melhor de Deus, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você, não só hoje, amanhã e até quando você chegar no final da sua carreira, quando chegar no final de tudo. Então deixa mais um versículo para que você possa, para a gente possa fechar aqui e encerrar. 1 Pedro 1,6, ele fala assim, ó, portanto, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, no amanhã, não agora.
embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra por todos os tipos de provação. Nós até podemos estar tristes porque pensamos que não vamos conseguir chegar, mas ele fala, ó, portanto, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa, não às vezes você está vivendo hoje, mas lá na frente, naquele alvo que você determinou, no final de tudo, em um tempo específico que Deus tem para você, tem uma felicidade. Mas no meio dela nós vamos passar por algumas dificuldades. Ele fala, ó, aqui na terra, por todo tipo de provações. Para provar se você tem fé naquilo que você está fazendo. Provar se você acredita nos alvos que você estabeleceu. Provar que se você tem a certeza, a perseverança de continuar indo em direção ao alvo. Que essa palavra possa ter alcançado e te coloque a pensar. Vendo? Nós estamos falando sobre para onde eu estou indo. Baseado no texto de Paulo que fala, esquecendo as coisas que ficaram para trás, avanço para o alvo que está em Cristo Jesus. Estabelecer metas, estabelecer algo ao qual Deus te chamou para fazer. Então vou relembrar para que você possa anotar no teu coração, anotar aí, poder meditar nessa palavra hoje, amanhã, depois dela, possa buscar mais entendimento ainda. Que ele fala, não se acomode. O primeiro ponto é não se acomode. Avance, faça alguma coisa, treinamentos, coloque metas, vá adiante, cresça. O segundo é liberte-se do passado, não deixe que o passado prenda você. Aquilo que te aconteceu tem que ser uma ferramenta de maturidade para que você possa avançar. O terceiro ponto é ande para frente, sempre andando para frente. O quarto ponto, prossiga, siga em frente e continue, prosseguindo para o alvo que está em Cristo Jesus. O quinto passo, chegar ao prêmio, ao fim, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial que está em Cristo Jesus. Então, que você possa ser edificado com essa palavra. Eu queria pedir um grande favor para você. Do mesmo jeito que você ouviu, foi edificado com essa palavra, compartilhe nos seus grupos sociais, compartilhe nos seus amigos, no grupo familiar, no Instagram, hashtag, compartilhe essa palavra para que pessoas possam ser alcançadas. Do mesmo jeito que você recebeu essa palavra, pessoas podem receber também, podem ser edificadas e mudar a sua vida e colocar um alvo na vida deles, estabelecer metas na vida deles. Então eu peço para que você possa estar compartilhando essa palavra. Tá? Dê um like, siga nos nossos canais, na Lagoinha, Kingston, aqui no meu canal pessoal, e nós vamos estar colocando esse vídeo lá diretamente no Facebook. Tá? Daqui a alguns dias essa palavra vai estar lá, para que você possa também estar compartilhando, nos seguindo, subscreva nos canais, a gente vai estar deixando depois o link embaixo, para que você possa estar nos acompanhando, para que pessoas possam ser edificadas através dessas palavras. Amém? Tenha uma quarta-feira poderosa, tenha uma quarta-feira e um resto de semana abençoado. E nos vemos aqui no sábado, às 19h30. Nós temos algo especial para você. Vamos fazer uma celebração diferente e contamos com a sua presença e a presença de todos aqueles que você compartilhar esse vídeo. Fica com Deus. Tenha uma noite, uma tarde, um dia abençoado em nome de Jesus. Não esqueça, avança para o alvo, você é mais do que vencedor. Fica com Deus. Ixi, vou colocar já no IGTV então. Posso colocar nesse ou nesse? Isso aqui eu quero salvar. Não erra.